esse limite é imposto de que o problema é exclusivamente químico cerebral. Em geral, são medicações caras e de eficácia duvidosa. São remédios antidepressivos, prescritos para uso por tempo prolongado e associados a outros, que acabam por mascarar os reais problemas da pessoa. A crença citada vem da restrição àquilo que é experimentado e observado matematicamente no comportamento humano. A mente, dentro deste modelo, é produto do cérebro, portanto, o remédio ao atingir este, altera aquela. Porém, fora da crença mecanicista, os paradigmas são outros. Primeiro, a mente não é produto do cérebro, muito embora interfira nele, sofrendo igual interferência. São equipamentos que se justapõem e estão intimamente interligados. Segundo, os processos mentais, dentre os quais estão os transtornos, obedecem ao comando de uma inteligência que não se localiza nem em um nem no outro. O espírito é o senhor de todos os processos físicos, psicológicos, perispirituais e espirituais propriamente ditos. É nele que está o problema e, consequentemente, a solução. Toda cura da alma deve se basear na experiência do conhecimento emocionalmente vivido. As intervenções através de remédios ou de qualquer outro meio físico atingem parte da questão. Curar o corpo, sem o 135, alquimia do amor, aprendizado do espírito, é tomar a parte pelo todo. Embora, em muitos casos, a medicação seja necessária e fundamental para a manutenção do equilíbrio do indivíduo, não é condição imprescindível, nem erradica as causas espirituais. É comum que o depressivo possuidor de problemas de insônia tome remédios para dormir, postergando mais ainda as possibilidades de cura de sua depressão. Tais medicações ampliam a permanência do contato com o inconsciente, sem o devido controle do ego. Eles aliviam parte do sofrimento da pessoa, que não consegue dormir e relaxar, porém isso irá ocorrer de forma artificial, viciando e prejudicando o organismo. As medicações antidepressivas têm limites quanto à possibilidade de cura e só devem ser administradas por recomendação médica. Tomar medicação antidepressiva, infelizmente, tem sido hábito de muitas pessoas que, por apresentarem alguns sintomas, inadvertidamente, se automedicam. É também comum encontrar pessoas que, por apenas afirmar ao seu médico que estão em depressão, sem que sintomas básicos sejam observados, saiam de suas consultas com uma receita de antidepressivo. Isso caracteriza pouco cuidado com a questão. Há uma espécie de epidemia de diagnóstico de depressão, caracterizada pela frequência com que se tomam remédios típicos e pela facilidade em adquiri-los. A pessoa vai ao seu médico com um diagnóstico pronto e de lá sai acreditando que tinha razão, pois seu médico lhe prescreveu o remédio próprio. Enganam-se e se intoxicam, pois uma substância química não adiciona a experiência que falta ao espírito que naquele estado se coloca. Só a experiência viva de enfrentamento do conflito, com a integração do que falta a ser aprendido pelo espírito, poderá libertá-lo. Quando atendi a senhora idosa que tivera um filho de seu médico, observei que entrou em minha sala com uma sacola, da qual não se separava. Ficava com ela no colo, segurando com muito cuidado. Perguntei-lhe por que carregava aquela sacola. Disse-me que eram seus inseparáveis remédios. Perguntei para 136, Adenauer Novaes, que serviam e quantos eram. Tomava 17 comprimidos diários para vários problemas de saúde, sendo que 9 deles eram para depressão. Muitos anos de intoxicação, sem solução de seu problema. Tinham o efeito psicológico de fazer com que ela acreditasse que ficaria boa de sua depressão. Remédios antidepressivos, utilizados para aumentar a captação de serotonina, ampliando sinapses cerebrais, promovem os resultados químicos esperados, porém não alcançam a transformação da mente como se deseja.
reduzem o sofrimento do doente e, mesmo com alguns efeitos colaterais nocivos, contribuem para seu equilíbrio orgânico. Nos casos de muita ansiedade associada à depressão e de tendências suicidas, são extremamente úteis e devem ser administrados por conselho médico. Sua retirada só deve ser feita também por recomendação médica. 137. Alquimia do amor, depressão e suicídio. Depressão é a doença que mais influência exerce na tentativa de morte e de suicídio. A falta de perspectiva na vida e a ignorância quanto à sua continuidade, contribuem decisivamente para que o suicídio ocorra. Quanto mais crônica a doença, mais suscetível está a pessoa de cometer o suicídio. Quanto mais medo tenha de viver, deseja a morte como uma tentativa de solução para seus conflitos. Paradoxalmente, o suicida deseja uma alternativa que solucione seu problema, portanto não deseja internamente a destruição de sua vida. Sua coragem para destino tão atroz deveria ser dirigida para a vida presente e para o enfrentamento do que provoca seu sofrimento. Realmente lhe falta a consciência da continuidade da vida e da impossibilidade de aniquilá-la com a morte do corpo. Aconteça o que acontecer, a mente e o espírito sobrevivem à morte do corpo e, portanto, a depressão também continua. Também continua. Quando, infelizmente, comete o suicídio, após algum tempo de sofrimento por causa do ato contra si mesmo, o depressivo acordará na dimensão espiritual extremamente arrependido, desejando desesperadamente voltar, pela reencarnação, para resolver seu drama, porém ainda com medo de nova recaída. A pessoa começa com a vontade persistente de morrer e, em seguida, com ideias de como isso poderia ser alcançado. Inicialmente o pensamento é construído sem que nele haja a ação 138, a Adenauer Novaes, da pessoa, mas contando com a possibilidade de que algo imprevisível ocorra, a exemplo de um acidente, que vitime o depressivo. Posteriormente, com o aprofundamento da depressão, a própria pessoa se coloca como agente do ato fatal. Daí em diante, fica à espera da oportunidade da execução do infeliz ato. Acompanhei o caso de uma médica, formada com doutorado e especialização na França, relatado por seus pais. Eles me procuraram no centro espírita para serem consolados pela morte da filha, então com 44 anos. Durante a conversa que durou mais de uma hora, choraram a morte da querida filha, cuja vida profissional fora brilhante. Disseram-me que era portadora de depressão crônica desde a infância. O diagnóstico era depressão endógena, isto é, provocada por fatores internos desconhecidos. Mostraram-me um caderno de poesias escritas por volta dos 11 anos de idade, cujo conteúdo demonstrava sua tristeza e desesperança com o mundo. Eram poesias melancólicas, que falavam de um lugar distante no qual alguém gostaria de viver. Seus pais falaram o quanto se sentiam orgulhosos da filha, porém não entendiam por que ela fizera aquilo. Tinha tudo o que queria, era querida por eles e tinha um relacionamento afetivo estável com seu namorado. Tinha boas condições financeiras, um bom patrimônio material, era querida por seus pacientes e colegas de profissão. Muito embora saiba que o suicídio é sempre um ato grave, cujos fatores que levam alguém a cometê-lo são de natureza muito forte, fiquei muito tocado pelo caso que os pais me apresentavam. Cheguei mesmo a ficar zangado com ela, pois tinha tudo que qualquer ser humano gostaria de ter, e mesmo assim fugira da vida. Senti tanto, que não consegui conter as lágrimas enquanto conversava com os pais dela. Consolei-os falando da vida após a morte e do possível arrependimento de sua filha, pois certamente constatara, em circunstâncias lamentáveis, que a vida continuava. Após a saída deles, tranquei-me na sala e, chamando mentalmente pelo nome dela, interroguei a respeito do motivo que a levara a cometer tamanha loucura.
disse-lhe, sentindo sua 139, alquimia do amor, presença na sala do centro, que fizera um absurdo e que não deveria tê-lo cometido. Lamentei com ela o ocorrido. Fiz uma prece em seu favor, finalizando aquele inusitado encontro. Poucos meses depois, atendendo uma paciente, recomendei-lhe que lesse o livro Resposta a Jó de Grau Celsius. G. Jung, pois lhe seria muito salutar. Para minha surpresa, ela tirou o livro de sua bolsa e me contou a seguinte história. Fora convidada por uma amiga a desocupar a estante de livros da filha, pois a universidade em que lecionava havia solicitado a doação dos livros que lhe pertenceram. A filha da amiga havia falecido e deixara muitos artigos e livros que seriam úteis à universidade, que a homenagearia colocando seu nome em uma de suas salas. Atendeu o convite da amiga e fora ajudá-la na desocupação da estante de livros. Quando fazia esse trabalho, um dos livros caiu de suas mãos. Sua amiga virou-se para ela e disse, por este livro ter caído de suas mãos eu vou lhe dar de presente. Quando ela foi pegar o livro do chão pensou, vou dar este livro a Adenauer. Então, aguardou o dia de nossa sessão para me presentear com o livro. Recebi-o de suas mãos, inicialmente sem entender o que de fato estava acontecendo. Agradeci pelo livro e recomendei que comprasse um para ela. Embora tivesse um exemplar do livro, preferi ficar com o presente. Logo na primeira página vi o nome da antiga proprietária, a mesma filha daquele casal que atendi no centro. Entendi, então, que ela estava me dando uma resposta. Após aquele presente, começaram a chegar até mim antigos pacientes que foram dela. Isso se deu por volta de 1998 e cheguei a atender seus pacientes por quase 2 anos. A saída para quem tem tendências suicidas na depressão é a consciência de sua própria imortalidade, considerando que sua existência não poderia ser por si destruída, pois não foi um ato de sua vontade. Seus problemas apenas sofrem momentânea parada, para logo mais surgirem associados a alguns outros, o remorso, o arrependimento tardio e a consciência de que terá de enfrentar uma nova encarnação com algumas limitações. 140. Adenauer Novaes. Os pensamentos suicidas podem receber a perniciosa influência espiritual de quem deseja a derrocada de sua vítima. A ideia suicida, mesmo nascendo de mentes perturbadas do outro lado da vida, encontra a guarida em personalidades frágeis e que não encontraram respostas transcendentes adequadas e coerentes às suas perquisições existenciais. Em geral são pessoas sem fé e sem confiança na existência de um princípio maior que rege a vida. Um mínimo de conhecimento do espiritismo poderia ser útil nos momentos de fraqueza e de obsessão destrutiva. Talvez uma palavra de um amigo, um consolo de alguém, uma oração em seu favor, uma terapia psicológica, uma medicação estabilizante, um sentido maior pelo que vivesse ou uma fé robusta que vencesse todo tipo de ataque psíquico. A certeza de que a vida continua após a morte do corpo tem sido útil àqueles que pensam em suicídio. É preciso inserir uma visão imortalista na clínica psicológica, de forma consciente, sem querer transformá-la em campo de convencimento religioso. O apoio psicológico é importante e necessário em todos os casos de depressão, mais ainda quando acompanhados de tendências autodestrutivas. Em todos os casos de tendências suicidas é também fundamental um apoio espiritual, para a compreensão do morrer e não apenas do viver. O sentido da morte do corpo é levar o espírito à compreensão de sua existência e da finalidade para a qual Deus o criou. Em qualquer circunstância, estar no corpo, com todo o sofrimento que porventura se esteja passando, vale a pena. A vida tem seus mistérios e a precipitação em desvendá-los poderá nos levar a perder o que ela tem de mais precioso, o momento presente. O suicídio na depressão pode não acontecer,
ficando apenas na tentativa, e isso pode ser uma providência tomada por espíritos desencarnados que cuidam daquela pessoa. São familiares, amigos ou protetores que tenham outros vínculos com a pessoa, que, 141, alquimia do amor, com suas ações, conseguem evitar aquele mal. Eles são atraídos por orações intercessoras oriundas do doente e daqueles que buscam ajuda em seu favor. Razão pela qual se torna importante a oração como recurso psicológico em todos os casos de depressão. 142. Adenauer Novaes, depressão associada a outros transtornos. É raro que a depressão seja a componente secundário de outros transtornos psíquicos, principalmente nos decorrentes de dependência química, nas psicoses, nas esquizofrenias e no TOC. Nesses casos a cura se torna mais difícil por conta da comorbidade, que associa uma série de sintomas, exigindo diferentes tratamentos. A doença mental é um estigma para qualquer ser humano, pois qualquer pessoa sabe a discriminação social por que passa seu portador. Ser doente mental é atestado de inferioridade em vários níveis. Seu portador é tido, pelos mais ignorantes, como louco, razão pela qual aqueles que passam por qualquer transtorno psíquico, principalmente os que promovem alterações no comportamento, isolam-se e tentam escamotear sintomas perceptíveis. Quando não se consegue camuflar sintomas visíveis de certos transtornos psíquicos, o indivíduo passará pela crítica social, o que contribuirá para o provável surgimento de uma depressão. Outros transtornos psíquicos apresentam sintomas semelhantes aos da depressão, tornando-a presente como efeito secundário. Nestes casos ambos devem ser tratados simultaneamente, muito embora as causas da depressão sejam outras não classificadas especificamente. O tratamento deverá ser feito, portanto, visando o transtorno principal. Vivendo os quadros gravados no inconsciente, oriundos de experiências vividas em encarnações passadas, o espírito 143, não, alquimia do amor, naturalmente se deprime por sua dificuldade em enfrentar duas realidades simultaneamente, a que brota de seu inconsciente de forma simbólica e aquela que enfrenta na vida atual, uma se superpondo à outra, provocando transtorno psíquico. Esse estado de constante tensão dificultará sua vivência no mundo, principalmente pela perturbação que provoca. Alia-se a essa situação, pela evocação do passado, as influências espirituais que costumam ocorrer. Quem vive graves transtornos psíquicos geralmente passa por graves obsessões, cujos personagens de ontem e de hoje se interpenetram, dificultando a identificação de quem é a vítima e o algoz. Muito raramente a depressão não estará presente. A vergonha, o sofrimento, a dificuldade em equilibrar-se psicologicamente e o processo inconsciente não resolvido levarão o indivíduo à depressão. Em todos os casos nos quais a depressão está presente, mesmo como componente secundário, será importante a psicoterapia e o tratamento espiritual. 144. Adenauer Novaes, depressão e sombra. Sombra é o lado negado ou oculto da personalidade, o qual contém os seus aspectos desconhecidos ou aversivos. Nela estão contidas experiências negativas que foram reprimidas, características psicológicas não assumidas, qualidades não percebidas, bem como tudo aquilo que faz parte do inconsciente. A falta de percepção da própria sombra é componente comum da depressão. Isso ocorre pelo acúmulo gradativo de experiências aversivas ou negadas, que não são trabalhadas e devidamente internalizadas pelo espírito. Vive-se a experiência, mas não se dá atenção suficiente ao seu significado profundo. Principalmente as experiências nas quais as emoções são vividas, dever-se-ia-lhes dar a devida atenção, para a compreensão e relação que tenham com as leis de Deus. De cada uma delas deve-se extrair os paradigmas das leis de Deus que estejam sendo percebidos. Por exemplo,
Quando se vive uma situação na qual uma perda financeira esteja ocorrendo, acompanhada de um sentimento de inferioridade, de abandono, de derrota ou algo que se assemelhe, deve-se, além de buscar soluções para sair daquela crise, perguntar a si mesmo: o que a vida quer me ensinar com esse episódio? A pergunta se assemelha: para que estou passando por isso? Ou ainda o que internamente em mim se encontra precisando ser resolvido e que provocou a vivência dessa 145, a alquimia do amor, experiência negativa? No exemplo citado, as respostas poderiam ser: a. Preciso aprender a administrar perdas. B. Preciso aprender o valor da energia do dinheiro. C. Certamente devo entender que essa experiência se conecta a outra que pertence ao meu passado e que não fora resolvida. D. Preciso aprender a ganhar e a gastar o fruto de meu trabalho. E. Bens materiais servem para o acúmulo de valores espirituais. Quando não se extrai tais respostas, ou outras mais profundas, vive-se as experiências de forma superficial, sujeitando-se a ter de repeti-las sucessivas vezes. Quando as experiências ocorrem sem que a pessoa se detenha em avaliar seu alcance, visando aprender com elas, as impressões subjetivas não verbalizadas ou não compreendidas vão para a sombra. Elas irão interferir sutilmente na vida da pessoa como se fossem tendências impulsivas descontroladas. Todas elas formam um conjunto, pois se conectam no inconsciente, quer tenham ocorrido no passado de encarnações anteriores ou não, e interferem na personalidade como se fosse um ser autônomo. Esse conjunto faz parte do inimigo oculto dentro de cada ser humano. Sua influência na depressão decorre da não aceitação e da recusa em integrar conscientemente os traços dessa espécie de subpersonalidade latente em cada pessoa. Estando em depressão, seria importante que todo o conteúdo que forma aquele conjunto, ou pelo menos parte dele, pudesse ser expresso e devidamente compreendido. Principalmente aceito como componente da própria personalidade, sem ser rejeitado. Caso não seja possível verbalizá-lo durante a depressão, deve-se aproveitar a saída da mesma para fazê-lo, preferencialmente com acompanhamento profissional. Sair da depressão, sem dela extrair lições profundas para quem a vivenciou e lhe sofreu as consequências danosas, gera o risco de seu retorno. São comuns as recaídas em depressão, mesmo depois de decorridos anos sem o problema, pois outros 146, Adenauer Novaes, motivo desafiador poderá encontrar de novo a personalidade mal resolvida. O retorno à depressão simboliza a não integração adequada da sombra, que permanecerá latente, ampliando sua interferência no comportamento a cada etapa da vida. É importante não se temer a própria sombra, pois ela é parte integrante da personalidade e não pode ser de todo excluída. Fundamental é não se culpar pela sua existência nem se sentir o pecador. O passado que contém equívocos não deve ser objeto e motivo de culpa. Deve ser visto como pertencente ao período de ignorância. Deve-se dizer: fiz, está feito. Não me culpo e não farei mais, pois não me é mais adequado fazê-lo. Importante é não esperar qualquer punição por isso, pois é a própria consciência que atrai as circunstâncias aversivas do futuro. 147. Alquimia do amor, depressão e câncer. Muito comum, numa das fases do processo que vai do diagnóstico à cura do câncer, ou de um desfecho fatal por sua causa, seu portador ter depressão. Não só o câncer, mas toda doença que ameaça gravemente a vida da pessoa, pode ser causadora da depressão. A possibilidade de morrer, sem que isso seja bem aceito e compreendido, será um dos motivos da depressão. O portador de câncer se acha injustiçado pela vida. Não entende por que aquilo aconteceu logo consigo. Analisa sua própria vida e não encontra as razões para tão grave problema. Geralmente sua análise é pelos erros cometidos ou pelas qualidades negativas que possui.
Ele relaciona a doença com punição pelo mal que fez. Esse raciocínio é automático e não deixa de ter sentido, porém ele é retroalimentador de novas doenças e sofrimentos. Ele estaciona a mente num círculo vicioso e paralisante. A doença também é fruto de contingências materiais e fruto de um corpo perecível, frágil e não suficientemente adequado a certas atividades do espírito. Dificilmente se encontram razões numa vida para justificar um câncer. Suas causas estão em tempos remotos, fruto de processos não resolvidos no passado. Como justificar, por exemplo, numa criança? Até mesmo no adulto, pois a desorganização celular provocada pela doença pode ser encontrada em pessoas 148 adenovirus, cujo equilíbrio interno é exemplar. Suas causas estão no passado, pois o câncer tem suas raízes no perispírito. Se as razões estivessem na atual encarnação, dever-se-ia encontrá-las com maior incidência entre aqueles que fossem criminosos ou que praticassem delitos muito graves. Existem fatores psicológicos que favorecem ou retardam a cura. O pensamento otimista e a mente voltada para objetivos ligados ao viver contribuem para que o sistema imunológico da pessoa tenha seu processo degenerativo reduzido ou estagnado. A depressão poderá ocorrer se não houver uma relação com a doença que venha a acrescentar lições de vida ao seu portador. Quando ela é encarada como uma punição divina ou como uma resultante de atitudes na atual encarnação, deixa de ser percebida a sua função educativa. Acompanhei o caso de uma mulher que tinha um câncer de útero. Seus exames deram positivo e a indicação era cirúrgica. Passaria por uma quimioterapia posterior. Havia risco de morte, pois tudo dependeria de como o organismo respondesse ao tratamento. Ela tinha recebido a notícia fazia 2 meses. Fizera a cirurgia e iria começar a quimioterapia. Inicialmente não acreditou. Pensava que poderia ter havido algum engano. Conversou com seu médico que, por uma questão ética, a aconselhou a procurar um outro, mas não havia engano em seu diagnóstico. Fez novos exames que resultaram em idêntico diagnóstico. Chorou muito desde o primeiro dia. Seus pensamentos ficaram confusos pela profusão de ideias. Sabia de pessoas que passaram pelo mesmo problema e via os resultados. Algumas morreram, outras perderam o cabelo, outras se isolaram e não mais foram vistas. Tinha receio não só de morrer, mas também, caso sobrevivesse, de ficar sem cabelos ou deformada. Questionou a Deus o porquê de sua desdita. Logo ela que sempre obedecera aos preceitos cristãos. Não desejava mal a ninguém, ao contrário, se considerava uma pessoa caridosa. Então por que aquele triste destino? A resposta que vinha à sua mente, era um vazio e uma solidão muito grande. Não 149, Alquimia do Amor, aceitava e não entendia os motivos lógicos da doença. Então viver não era trabalhar, ser uma boa filha, ser uma pessoa responsável, acreditar em Deus, fazer o bem e amar as pessoas? O que então queria Deus? Seu descontentamento com o sentido da vida era notório. Passou a achar que tudo que a religião ensinava não tinha sentido e que tudo era uma enganação infantil. Não quis que seus amigos soubessem. Evitou alguns contatos sociais e decidiu terminar um relacionamento que já durava 5 anos, para o qual não via futuro. Pensou que ele só continuaria com ela por pena. Pediu licença médica em seu emprego público para iniciar seu tratamento. A depressão estava começando a se instalar. Tudo indicava que estava fugindo de si mesma. Compreendi seu sofrimento e solicitei que se colocasse em meu lugar e que me dissesse o diria a alguém que estivesse nessa situação. Pedi que invertesse os papéis. Queria que ela passasse a fazer consigo mesma como se ela própria se retroalimentasse continuamente em suas questões.
Ensinei a lidar com a imponderável resposta do significado da doença, como se fosse algo que devesse conquistar. Isso aconteceria se conversasse muito consigo mesma, aconselhando-se e procurando entender-se. Pedi que, no início de cada dia, após levantar-se, afirmasse a si própria que seu dia não teria expectativa e que o que nele acontecesse não estaria relacionado com a doença. Solicitei que, ao final de cada dia, pensasse que suas respostas estavam surgindo gradativamente. Por fim, que vivesse cada dia o seu momento com a mente voltada para objetivos muito definidos, independente do tempo de tratamento. Sua depressão foi dando lugar a uma nova forma de viver e de sentir a vida. Passou a notar mais pessoas com a mesma doença. Desenvolveu maior paciência para com os outros. Entendeu que Deus não era aquilo que pensava e estava formando um novo conceito de Deus, a partir de sua própria experiência de vida. Passou a se enxergar mais, a conhecer suas próprias limitações, a entender diferenças e a gostar das coisas simples da vida. Compreendia, a cada dia que passava, que a vida é um fluir constante e que não há limites para ela. Estava vivendo isso 150, Adenauer Novaes, era o que importava. Morrer hoje ou amanhã, ou mesmo após longos anos tinha o mesmo valor, pois cada momento seria vivido com intensidade. Terminaria sua vida dizendo a si mesma: tudo o que experimentei no tempo que vivi trouxe-me imensa alegria e felicidade. Desta forma viveria até quando seu corpo aguentasse. Ela fez quimioterapia, perdeu o cabelo, teve as sequelas típicas de quem atravessa um câncer e sobreviveu. Está curada, pois descobriu o motivo pelo qual o teve e, mais ainda, um sentido para a vida. Caso não saísse da depressão, não encontraria a resposta, nem tampouco o mais importante, a si mesma. 151. Alquimia do amor, depressão e traição conjugal. As pessoas entram em depressão depois que descobrem uma traição conjugal. Não suportam a ideia de que seu parceiro se envolveu com outra pessoa, mesmo que não tenha havido relação sexual. Vivem muito bem, conscientes da fidelidade do outro, considerando que seu amor é correspondido integralmente e exclusivamente. Quando acontece no casamento, essa certeza significa uma confirmação de suas crenças a respeito do mesmo, como uma âncora de um navio, que o segura para não ser arrastado. Quando a traição ocorre, perdem a estabilidade que acreditavam ter. O motivo disso é um acordo implícito e explícito na união a dois, fidelidade e reciprocidade. Esses dois princípios também são influenciados ou fortalecidos pelo sentimento de amor que um sente pelo outro. Porém, eles não são confirmados esporadicamente, isto é, geralmente os votos estabelecidos na união a dois não são discutidos, nem atualizados, a cada período da vida. Presume-se que aqueles princípios permaneceriam inalterados ou seriam ampliados a cada ano que passam juntos. Nem sempre isso ocorre. Um mistério que existia no início da relação dissolveu-se com o tempo, sem que ambos percebessem. Quando a relação apresenta sinais de que está claudicando, um ou outro procura, à sua maneira, melhorá-la para que não venha a ser destruída. Muito raramente isso se dá através do diálogo maduro e transparente. 152. Mui, Adenauer Novaes. As causas do término de uma relação ou de sua degradação são incomensuráveis. É sua degradação que possibilita a disponibilidade para que outra pessoa nela entre. Às vezes, a relação já começa com sinais de que isso ocorrerá, pois, além de os sentimentos não serem da mesma intensidade ou qualidade, os motivos da união são diferentes. As pessoas não se unem com perfeita sintonia de propósitos ou com o mesmo sentimento um pelo outro. Com o tempo e o desgaste da convivência, pode ocorrer que um deles se apaixone por outra pessoa ou mesmo que tenha uma relação fortuita, imprevista ou não planejada.
Quando a traição descoberta é apenas decorrente de uma relação fortuita, não causa tanta depressão, mas quando efetivamente existe outra pessoa por quem o outro nutre algum sentimento, sua probabilidade é bem maior. Quanto mais madura a pessoa que passe pela traição conjugal, menos propensa será a entrar em depressão. Principalmente se a pessoa entender que o fato deve servir de catalisador para mudanças radicais em sua vida e em sua personalidade. Muitas pessoas que passam pela traição conjugal sentem seu mundo desabar, isto é, perdem as estruturas que sustentavam sua vida. Entram em depressão por falta de um chão. Devem entender que isso decorre de uma exclusiva crença de que a própria felicidade se encerra naquela relação. Quando tem filhos, muitas vezes, a entrada na depressão é mais rápida, pois a preocupação com o futuro deles surge como fator adicional de culpa. Quem passa pela traição sempre se pergunta qual a causa em si para que aquilo tenha ocorrido. Reflete sobre todas as fases de sua relação procurando onde houve erro e de quem foi. Um culpado vai ser encontrado. Essa reflexão deve ser útil, não que se puna alguém ou para que a mágoa permaneça, mas para que ambos passem a ter maior ciência do que pode ocorrer numa relação a dois. Ambos precisam disso, pois talvez não tenham aprendido essa lição da vida. Entrar em depressão por essa causa, é dar lugar a outro problema, ampliando o próprio sofrimento. 153. Alquimia do amor. O espírito que atravessa o problema da traição conjugal, com ou sem separação, pode estar vivendo uma experiência resultante de seu próprio passado. Neste caso, entrar em depressão é sucumbir ao próprio passado sem aprender novamente. Fundamental é aproveitar a dura lição para crescer. Isso não significa que não sinta ou não lamente o ocorrido. Ninguém quer passar por isso e ficar sorrindo como se fosse bom ou como se nada estivesse acontecendo. É ruim, traumático e desgastante. É uma experiência dolorosa para qualquer pessoa. Aprender e crescer são extremamente importantes. A depressão por causa de uma traição conjugal pode estar associada à mágoa, ao sentimento de inferioridade, à culpa, à sensação de derrota, à vergonha, à certeza de que seu amor não era correspondido, bem como tudo que se aproxime da decepção com o outro. Tais emoções e ideias devem ser trabalhadas de tal maneira que não levem a pessoa à fuga pela depressão. Devem levar à certeza de que aquilo será superado e de que sua própria vida pode ser vivida de forma diferente, de que existem várias formas de se viver. Nenhum problema pode dominar os pensamentos, ideias e sentimentos de uma pessoa, sob pena de enviesar sua vida, reduzindo as capacidades de apreensão da realidade e, consequentemente, de crescimento. Entrar em depressão por conta de um conflito, principalmente de uma traição conjugal, é dar mais valor ao ato do outro do que a si mesmo. 154. Adenauer Novaes. Depressão endógena. Endógena depressão profunda, cujas causas sejam desconhecidas, e na qual não se encontre qualquer dos fatores típicos para que seja deflagrada. Geralmente se inicia em idade precoce, algumas vezes na puberdade. A tristeza profunda e o descontentamento com a vida começam em tenra idade, sem que se descubram as razões para sua existência. Parece que a pessoa tem saudade de algo distante e inacessível, que ela própria nem sempre sabe o que é. Aparenta continuar presa a uma outra época ou lugar, além de achar que aquele momento ou espaço em que se encontra não é o seu. As coisas não parecem ter sentido nem as experiências que vive apresentam o sabor esperado. Não há satisfação geral na vida. Convive com a depressão todo o tempo, sem que ninguém consiga removê-la. O depressivo, nesse caso, consegue viver em sociedade, desenvolvendo atividades normais, porém se sente infeliz. Esse tipo de depressão, quando, infelizmente, não leva a pessoa ao suicídio,
provoca uma vida sem qualquer motivação. Parece que sua mente vive sempre em conexão com outra dimensão, da qual sente dificuldade em se desligar. As pessoas portadoras de depressão endógena não deixam de ter amigos, de trabalhar, de se divertir e de ascender socialmente, porém trazem em seu íntimo, de forma bem consciente, a 155, chama-se alquimia do amor, certeza de que aquilo não lhe traz a felicidade e não tem sentido. No fundo, aquele que tem depressão endógena vive descontente com a vida, mas pouco verbaliza isso. Seus amigos não sabem de seu sofrimento íntimo. Percebe bem sua doença e não acredita em cura. Suas crises são fortes e, de tempos em tempos, entram numa fase aguda, assemelhando-se às do depressivo comum. As fases agudas, isto é, suas crises, são mais breves. O depressivo desse tipo é um espírito que reencarnou descontente com sua vida, pois não encontrara, em sua íntima natureza, Deus. Ele se sente desconectado de Deus, cuja concepção é pobre e frágil. Ele precisa de Deus, cuja busca deve ser feita de forma consciente e determinada. Ele sente saudade de Deus. Portanto, sua saída é uma busca espiritual profunda, realizando uma caminhada ao encontro misterioso e doce com o divino em si mesmo. Sua cura não pode mais ser adiada, pois sua doença vem ocorrendo, no mínimo, desde a encarnação anterior. Seu tratamento será psicológico e espiritual, não necessariamente desobsessivo. Atendi uma mulher portadora de depressão endógena, cuja característica principal de sua personalidade era gostar de ficar sozinha. Tinha com a solidão uma relação ambígua. Detestava-a, mas era seu principal refúgio. Era de poucos amigos e deles se servia para conversas superficiais. Pouco saía e teve poucos relacionamentos amorosos. Trabalhava como advogada numa empresa pública, em cujo concurso passara com louvor. Mesmo sendo convidada, posteriormente, a ocupar a função de chefia, declinava alegando não se sentir motivada e preparada para tal. Gostava de fazer retiros e de intermináveis caminhadas para incomensuráveis purificações nunca alcançadas. Era extremamente reservada, tendo contato sazonal com seus pais, que moravam em cidade do interior. Sua vida era pobre de emoções e poderia ser resumida em poucas palavras, com absorção diminuta de aprendizado verdadeiro. Parecia que estava no corpo apenas 156, Adenauer Novaes, esperando que seu tempo acabasse. Fizera terapia por mais de 12 anos, sem que sua depressão endógena fosse curada. É verdade que a ajudara a se entender, mas não fora suficiente para curar-se. Suas crises depressivas a faziam se afastar do trabalho por licença médica, para tratar de sua saúde, cujo tempo alternava entre ficar em casa e viajar para seus retiros. Sua vida era pobre e seu destino pouco promissor. Numa de suas caminhadas, um peregrino aconselhou-a a retornar a uma terapia, indicando-me como alguém que poderia ajudá-la em face de minha formação junguiana e espírita. Ela arriscou um tratamento comigo. Nas primeiras sessões entendi sua depressão e fiquei tocado pela sua sinceridade em afirmar-se como alguém que a vida não dá valor. Tinha um conceito sobre si mesma como se fosse alguém desprezível e inútil. Falou de seu processo com absoluto conhecimento, sem autossugestão e de forma bem pragmática. Confesso que fiquei interessado em desvendar o mistério daquele ser. O que estava por detrás de sua depressão endógena. A toda pessoa que atendo, desde o primeiro momento em que a escuto, pergunto-me, o que quer esta alma? Nem sempre alcanço a resposta, mas sei que há algo particular para que ela esteja à minha frente e descobrir isso será meu desafio. Ela era mais uma pessoa que desafiava a minha vontade de desvendar os segredos da mente humana. Questionei-lhe exatamente sobre isso e lhe falei do fascínio que me causava,
pois o que ocultava deveria ser muito precioso. Respondeu-me que não achava que ocultava alguma coisa e que, ao contrário, nada tinha de interessante. Falei que a concha esquecida no fundo do mar guardava a mais preciosa pérola para adornar um lindo colar. Pedi que, a partir de agora, após 35 anos mal vividos, desse uma chance para viver cada ano como um novo contato consigo mesma para a descoberta da pérola. E assim prosseguiu comigo nessa descoberta fantástica de si mesma, sem tédio e sem cobranças. Estou atendendo-a há cerca 157, Alquimia do Amor, de 3 anos, nos quais ela tem feito progressos que considero alvissareiros. Descobriu que desejaria ser mãe, ao contrário do que acreditava até então. Prossegue num relacionamento novo com um colega de profissão. Não tem feito viagens de fuga, permanecendo mais tempo em sua própria cidade. Tem conseguido perceber alguns sentidos para sua vida, que já não é mais tediosa. Não tem pensado em morrer ou em que sua vida termine bruscamente como desejava. Vive namorando a si mesma e ao apartamento novo, que comprou depois de viver em um alugado, do qual pensava que não iria sair. Está dando sinais de que deseja viver e de não querer morrer sem ter sentido o gosto de ter feito coisas consideradas impossíveis ou proibidas. A saída para ela foi ter sido desafiada a não fugir nem a se esconder de viver. O espírito precisa ser desafiado a cada momento. Deus o criou para um alvo e ele deve alcançá-lo. Enquanto pensar que o alvo está fora de si, irá vaguear qual perdido numa noite escura sem consciência de onde se encontra. Quando se deparar com sua soberana condição de senhor do seu próprio destino, encontrará Deus em si mesmo. 158. Adenauer Novaes, Depressão e Cura. Possível obter-se a cura da depressão sem ajuda especializada? Caso possível, em quanto tempo? Pode-se estipular um tempo e um fator específico de cura? Estas são perguntas de difícil resposta. A depressão é uma doença de fundo psicológico, portanto sua manifestação varia de pessoa a pessoa. Cada indivíduo que a possui convive de forma pessoal com a doença. Ela não é causada por um vírus, nem tampouco está localizada numa área específica do corpo. Ocorre na mente, inacessível ao melhor dos microscópios e, muitas vezes, ao próprio doente. Mente que não está no cérebro, porém nele interfere e ocupa um espaço virtual suficientemente poderoso para comandar os processos que envolvem o comportamento humano. Não se percebe seu início e não há um determinado momento no qual se possa dizer que a cura está iniciando. Impossível estipular um prazo para a cura ou afirmar que seus sintomas nunca irão retornar. São fatores imponderáveis, que variam de pessoa a pessoa. Talvez uma ou outra pessoa consiga sair sozinha da depressão, por conta de suas específicas causas e da estrutura psicológica mais madura que porventura tenha. Depressões causadas por fatores conhecidos e maduramente resolvidos pelo depressivo poderão ter sua cura favorecida sem ajuda especializada, principalmente nos casos em que intervenções imponderáveis e positivas ocorram. 159. Alquimia do Amor. Em todos os casos de depressão é fundamental que se entre em contato com suas causas, internalizando o que falta à personalidade para seu equilíbrio psíquico. Existem experiências a serem vividas pela pessoa que evitarão a entrada em nova depressão, cuja descoberta e vivência de quais são, tornar-se-ão o grande desafio a ser preliminarmente alcançado. A experiência transformadora exige energia psíquica, coragem e determinação daquele que deseja crescer e ser feliz. A fuga adia o encontro com o sentido e a finalidade da vida. Engano pensar que uma terapia, um remédio, uma outra pessoa, uma única atitude, curará a depressão sem o desejo sincero e autodeterminado em fazê-lo. O depressivo tem seu problema e certamente tem sua solução.
Ele precisará e receberá ajuda, mas é ele quem decidirá seu destino. Não sairá ileso, nem o fará inconscientemente. Após a cura da depressão, quando conscientemente realizada, deverá aparecer o espírito imortal, senhor de sua própria